Nós vamos mostrar hoje para vocês como se dá a fixação de um tubo endotraqueal. A fixação do tubo começa pela passada de um fio de sutura pela columela nasal. Idealmente, esse procedimento se inicia passando-se o fio de sutura do lado da narina, onde o tubo foi introduzido, até o lado oposto. Em seguida, retornamos o fio de sutura, passando a agulha novamente pela columela nasal, e nesse momento, podemos cortar a agulha, evitando assim possíveis acidentes pérfuro-cortantes. A partir daí, a gente ajusta o fio, de modo que a gente tenha um comprimento adequado das pontas que sobraram desse fio. A partir do momento que a gente ajusta esse fio, a gente vai fazer uma laçada na extremidade do fio do lado oposto do tubo, para que a gente consiga travar esse fio na columela. E para que a gente tenha um travamento adequado do nosso fio na columela nasal, é importante que a gente faça um nó sobre nó, de modo que o nosso nó tenha uma dimensão ou um diâmetro suficiente para que não passe pelo orifício feito pela agulha. Então a gente faz isso deixando um pequeno prolongamento de fio para que facilite no momento da remoção da fixação do tubo ao final da cirurgia. Feito isso, então, a gente puxa o fio em direção ao lado do tubo para garantir que esse fio vai travar efetivamente na columela. E então a gente começa o processo de trançagem do fio para garantir a estabilidade da fixação do tubo. É muito importante que a gente se lembre de não fixar ou não trançar o tubo do balonete no momento que a gente estiver fazendo a trançagem do fio de sutura. E nesse momento, a cada laçada que a gente der ao redor do tubo, é importante também que a gente dê um nó para que a gente consiga estabilizar essa laçada. Então, nesse momento, a gente está fazendo de forma bem devagar para que vocês consigam entender como que se dá a confecção do que a gente chama de nó de cirurgião. A gente segura o fio, as extremidades do fio com os dedos indicador e polegar, e aí nós trançamos passando a nossa mão direita por baixo, de modo que os dedos médio e anular fiquem no meio da trançagem, no meio do elo. E aí o dedo médio, com auxílio do dedo anular, vai puxar essa passada no meio do elo. E aí sim, ao final a gente consegue então apertar o nó. Então, como dito anteriormente, a cada nó nós fazemos uma nova laçada, trançamos as pontas dos fios em direções opostas, e nesse momento mais uma vez o nó, e neste caso nós estamos fazendo um nó duplo de cirurgião. Então finalizamos o procedimento de fixação do tubo com vários nós simples realizados em sequência. E por fim, nós cortamos o excesso de fio que sobrou e não foi utilizado. É importante a gente ressaltar a necessidade de introdução do tubo através da narina, caracterizando então a via de intubação nasotraqueal. Isso porque nos procedimentos bucomaxilofaciais a gente tem acesso constante à cavidade bucal e muitas vezes a gente precisa colocar esse paciente em oclusão dentária. Então está aí a indicação da realização da intubação através da via nasotraqueal.